Essa atividade está sendo puxada pelo Comando de Greve de Ciências Sociais, Comando de Greve de História e o Comando de Greve dos Professores da UFBA. Essa atividade tem a proposta de ser uma comemoração aos 40 anos das duas greves de 1975, a primeira realizada em junho pelos estudantes de medicina da UFBA, uma greve que durou 15 dias, e a segunda, a greve que aconteceu em setembro, a greve estudantil geral, que durou 45 dias contra o jubilamento dos estudantes. Então, eu vou convocar à mesa alguns membros que foram do comando de greve da época, o professor Antônio Câmara, aqui da universidade, na época, estudante de Ciências Sociais, Jorge Almeida, também professor aqui da universidade, estudante de medicina, Olival Freire, estudante de física, nosso atual reitor, Simão Galvão, todo o DCE da gestão de 1975. Eu queria primeiro agradecer a Jorge Macarrão, como a gente conhece, né? A iniciativa, o convite. Tinha passado completamente longe da minha memória, dos 40 anos. É verdade, como eu provoquei hoje, que essa é uma operação desencadeada por Jorge para dar uma infusão a uma greve atual que está meio cambaleando, né? Era uma operação assim, de trazer um bando de velhos que falamos 40 anos, nos 40 anos da greve. Você olha aí, ó, tem um bando de velhos que veio por isso, entendeu? Você pode estender as comemorações na próxima Assembleia da greve, Jorge. Você diz que vai ser uma Assembleia para discutir a continuidade da greve e continuar a comemoração dos 40 anos. Então você vai ter um públicozinho que vai estar... Bom, mas deixando as brincadeiras, assim, eu achei bastante apropriado a greve e quais são assim as comentários, as memórias que me vêm à cabeça. Bom, primeiro, as duas greves, particularmente a segunda, eu diria que foram movimentos sociais que, por qualquer padrão, ainda hoje, foram movimentos excepcionais. A greve da medicina, uma duração menor, em um curso só, mas uma greve com uma participação intensa, e a greve da universidade, 40, 45 dias de greve, também com uma participação intensa, muitos desdobramentos. Então, eu diria que ainda hoje, digamos assim, por qualquer critério, nós estamos diante de eventos digamos assim, de razoável importância e magnitude. Então, meus comentários são tentando, digamos assim, superar o esforço só de recuperação de memória, de personagens, de eventos. Eu queria fazer assim 2 ou 3 comentários. O primeiro, visto em retrospectiva, a greve, as greves de 75, elas não foram um raio no céu azul. A gente, olhando em retrospectiva, você vê que estavam em curso já vários sinais, várias manifestações da sociedade brasileira que apontavam para um despertar, uma intensificação da resistência, um processo do qual a greve da UFBA de 75 foi parte desse processo. Então eu lembro, em 74, nós tivemos a vitória eleitoral do MDB, uma vitória eleitoral que tinha efeitos muito divisivos em relação à esquerda, porque parte da esquerda, nós mesmos na época não apoiamos esse negócio de voto em 74, isso era coisa para tomar de ninguém, mas isso em retrospectiva, e com o tempo eu vejo que vocês estavam corretos, ou seja, a vitória causou um enorme problema político para o regime militar. Mas mais do que isso, a vitória era um sinal de que havia uma insatisfação na sociedade. Você compara o resultado de 74 com o resultado de 70, era um sinal dos tempos. Em 75 você teve o enterro de JK, foi uma manifestação, aí há controvérsia sobre o número de pessoas que foram ao enterro de JK, mas digamos, é razoável você tomar uma cifra da ordem de 20 a 30 mil pessoas.
presentes no enterro de JK, tá? As greves aqui em 75, e de 76 em diante, então há uma espécie de, ainda em 75 a greve importante na época da USP, não? E de 76 em diante há uma aceleração do movimento de massa, um pouco depois também extrapola, começam as manifestações no movimento operário, e aí então é uma história que a gente conhece bastante. Não? Então, portanto, visto em retrospectiva, a greve de 75, ou as greves de 75, elas foram pontos importantes numa tendência que já estava em curso, que não foi iniciada pela greve, no âmbito especial de Salvador, de jeito acelerado pela greve, mas não foi uma manifestação extemporânea, não foi algo fora do contexto da época. A segunda conclusão que eu digo é o seguinte: mesmo não sendo extemporânea, mas pela intensidade da greve. O microfone um pouquinho mais próximo mais próximo? Tá. Então, mesmo não sendo extemporânea, mas pela intensidade da greve, eu acho que a gente pode também arriscar a conjectura de que uma força que o movimento democrático adquiriu na Bahia, em Salvador em particular, nos anos seguintes, se deve muito ao tipo de energia que foi liberada na greve de 75, aí particularmente na greve geral de toda a universidade. Eu acho que a expressão dessa força que o movimento social adquiriu em Salvador, para mim, a expressão mais concentrada é o fato de que, quando você chega 4 anos depois, em 79, 2 dos grandes eventos da resistência democrática foram realizados aqui em Salvador: o Congresso de Reorganização da UNE e o Congresso da Anistia. A gente tem mais lembrança do Congresso da UNE, mas o da Anistia também não. Até porque em 79 já não era mais estudante, não fui delegado como vocês foram ao Congresso da UNE, mas eu lembro o auditório do Colégio do Julho, a mesa de abertura, para a minha geração era um impacto absolutamente, porque estavam lá sentados Apolônio Carvalho, Diógenes Arruda e Luiz Carlos Prestes. Era uma coisa que, para a minha geração, era impensável você ver esses caras. Eram caras que a gente tinha ouvido falar, a gente não sabia direito se estava vivo, se estava. Então, essa força que o movimento democrático adquiriu em Salvador, eu acho que tem muito a ver com essa energização que, digamos assim, as energias que foram liberadas na greve de 75. Um movimento eminentemente nas classes médias, mas a gente sabe o que é. O movimento estudantil tinha ramificações naquele tempo ainda mais acentuado do que hoje, porque uma universidade como essa era uma universidade que representava um estrato na elite, digamos assim, das classes médias em Salvador. Então você tinha uma capilarização na sociedade baiana, mesmo entre setores conservadores, que não era pequena. E eu acho que essa capilarização foi importante, responde para o que acontece um pouco depois, a organização de trabalho conjunto e coisas desse tipo, finalmente vão dar na reorganização do movimento estudantil e da UNE no Congresso em 79. Um outro comentário que eu diria é assim, para os que participaram mais ativamente da greve, os que estão aqui, os que ouviram falar, talvez a gente não tivesse a exata dimensão ainda dos riscos envolvidos numa ação política aberta naquela altura. Tá? Eu diria que, por exemplo, claro, você tinha algumas lideranças que já tinham passado pela cadeia antes, não? E se você for fazer uma história da ditadura militar, é claro que os anos 69, 70, 71 são os anos de, digamos assim, é o chumbo dos anos de chumbo, não? De 72 em diante, o número de ações militares repressivas, ou pelo menos o número de pessoas assassinadas pelos militares, qualquer estatística vai mostrar que ela começa a decair. Mas começa a decair comparado ao que era 69, 70, 71, mas naquele tempo eram ações rotineiras, não?
eu tenho uma colega da associação, hoje foi eleita presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Tatiana Roque. E quando eu a conheci, eu disse para ela, olha, uma coisa que você precisa saber, a minha decisão de entrar comunista no final de 72, início de 73, foi derivada do assassinato do seu pai. Ficou completamente chocado. Então, com isso eu quero lembrar, assim, em dezembro de 72 foram 6 pessoas assassinadas do Partido Comunista do Brasil, no Rio de Janeiro. O Gil e outros da Ação Popular foram assassinados em vários pontos do Brasil. Não me refiro nem à guerrilha do Araguaia, que 73, 74 também ainda são assassinatos. 75, lembrava a Operação Radar, vários presos. Instituto de Física, onde eu trabalhava, Argô, Júlio, Cláudio e várias pessoas. 76, o massacre da Lapa. Então, portanto, a greve de 76, final de 75, o assassinato de Herzog. Então, portanto, a greve de 75, ela é feita no contexto ainda, digamos assim, que por qualquer dessas categorias, de chumbo, anos de terror, eram períodos ainda de, digamos assim, em que a prisão certamente significava tortura e grande chance de morte. Essa era a situação. Então, aquelas histórias todas que hoje a gente fala, igual lembrava, foi para casa de fulano, quer dizer, talvez a gente ali naquele momento não tivesse a exata dimensão do que aquelas coisas ainda significavam, ainda podiam significar. Esse cenário de tratamento, digamos assim, dos adversários políticos dessa maneira, só vai se atenuar mesmo de 79 com anistia para frente. Mas até 79, mesmo no contexto do governo Geisel, mesmo no contexto da tal da abertura, da distensão, certo, já enfraquecimento da censura, mas esse aqui era o quadro geral. E o último comentário, então, que eu queria... então, assim, se eu posso tirar uma conclusão, eu diria assim, que nós, aí na faixa dos 20, 21 anos, digamos assim, retrospectivamente, nós tivemos condutas heróicas, mas talvez sem ter a direita dimensão do quanto de heroísmo tinha naquela atitude. Era um pouco uma contestação que era própria da nossa geração. Hoje, às vezes eu estou do outro lado, às vezes a gente conversa, eu digo, você tem 20, 21 anos, gente, é isso aí, você não pensa direito no que é que vai... ou seja, essa é uma característica que é típica do movimento estudantil. E o último comentário é importante para a gente entender o problema, aí é o comentário mais geral, o problema do regional e do nacional na conjuntura brasileira e também num domínio específico que é a historiografia. Nossa amiga ali, historiador, sabe bem disso. Um evento que acontece em São Paulo é história nacional, é história, tudo acabou. Coisa mais importante que acontece na Bahia ou Pernambuco, de imediato é história regional. Então, portanto, já se torna um episódio. E aí, digamos assim, eu registro para vocês assim, a surpresa e o choque. Veja, essas categorias eu conheço da historiografia, mas para mim, pessoalmente, ao ler a obra que eu li, para mim foi um choque, porque eu achei uma coisa assintosa e escandalosa, que é a obra do Hélio Gaspari. Quando você pega o último volume do Hélio Gaspari, que é de 75 a 79, aí vai lá, o Hélio Gaspari fala da greve da época, etc e tal, não tem uma única palavra sobre as greves, não tem nem a palavra Bahia ou Salvador no livro. Então é um exemplo típico, portanto, de um problema de falta de visibilidade e ao mesmo tempo um desafio. Um evento como esse é mais um evento de memória, mas eu diria também um evento para os historiadores de recuperarem, de documentarem, de analisarem criticamente essa memória. Eu acho que muito já tem sido feito, mas eu acho que muito ainda resta por ser feito no sentido da escrita dessa página da nossa história, que foi a resistência democrática do Estado da Bahia. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma satisfação grande estar aqui nesse ato de comemoração dos 40 anos da greve, das greves, da greve de 25, da greve de jubilamento. E foi justamente pensando nisso que eu sugeri numa assembleia da universidade, que a gente fizesse esse ato, pela minha avaliação da importância que teve essa greve
especialmente aqui na Bahia, um processo de retomada da resistência popular, que passou a se dar mais ou menos ali na meados da década de 70, em termos nacionais, e que particularmente aqui, como o Olival ressaltou, teve uma importância muito grande na formação de uma quantidade grande de ativistas que se originaram ali e que depois tiveram um papel importante na construção de outras organizações do movimento popular, do movimento sindical, da luta da anistia, dos partidos políticos, desde os setores populares de esquerda do MDB e depois o processo de construção do PT, da legalização do PCdoB, do PCB e assim por diante. Bom, eu começaria assim para a gente entender aquele que é um contexto, no pouco tempo que a gente tem, mas entender um pouco o contexto onde a gente estava. Em 1975, no Brasil, é o período em que começa o que o regime militar empresarial chamou de extensão lenta, gradual e segura. Era o início do governo Geisel, o general Geisel, que vinha com essa perspectiva apontando para um processo de transição, como se diz, lenta, gradual e segura, sob controle dos próprios militares e das classes dominantes, para um regime liberal-democrático, mais ou menos autoritário, mas era mais ou menos assim que a questão se colocava naquele período. Coincidia isso com uma crise do modelo econômico no Brasil, do desenvolvimentismo que foi realizado a partir do regime militar, que começava a entrar, a enfrentar os obstáculos de um certo esgotamento, que estava vinculado também a uma situação internacional desfavorável. Então, o Brasil havia, o Estado havia impulsionado um processo de desenvolvimento econômico significativo. O Brasil conseguiu, na época, recordes de crescimento do PIB mundial. Comparado, seria como tipo a China, que conseguiu depois 10, 11, 12% de crescimento, e com um grau de endividamento forte do Estado. E a partir do começo da década de 70, começa uma crise internacional que vai acabar repercutindo e dificultando a continuidade desse processo de modelo que vinha se realizando no Brasil. Então, só para lembrar, o começo da década de 70 é o começo de uma crise estrutural do capitalismo, começa ali, onde a crise do Estado, do bem-estar social, o começo das políticas neoliberais do ponto de vista internacional, há o início do processo de financiarização da economia, a quebra do acordo do Bretton Woods, e o dólar passa a ter uma autonomia em relação à economia real, seguida da chamada crise do petróleo, que teve um impacto muito grande sobre o Brasil, porque o preço do petróleo subiu muito, o Brasil era muito dependente de petróleo e derivados na época, muito mais do que hoje. Então foi um momento muito difícil do ponto de vista econômico e de dificuldade do próprio regime dar continuidade à sua luta. Então é por isso que começa a haver também dissensões dentro das classes dominantes sobre o significado do regime, e o regime começa a entrar numa crise, também no momento em que começa a haver um renascimento do movimento social. Um renascimento que, em parte, ele vem de grupos vinculados a setores populares, em grande parte ligados à Igreja Popular, à teologia da libertação, e, em parte, resultado de uma autocrítica do militarismo das organizações de esquerda, depois das derrotas das diversas variantes de ações de estratégias militaristas da esquerda brasileira. A partir, mais ou menos, ali de 74, 75, que começa a haver um processo de autocrítica e a sobrevivência dessas organizações passam a fazer um giro na sua ação política, fundamentalmente para a organização do movimento popular, e dar uma prioridade nisso, inclusive algumas já em 74, inclusive abandonando a tática do voto nulo, passam a votar no MDB como voto de protesto contra o regime militar. E, como o Olival ressaltou, o resultado das eleições de 74 foi uma derrota política muito grande do regime, porque numa época onde não havia eleição para o presidente da República, nem para governador,
o que representava uma espécie de voto plebiscitário a favor ou contra a regime era a eleição para o Senado. E o partido oficial da ditadura, que era a Arena, foi derrotada na grande maioria dos estados, inclusive dos estados mais importantes para a candidatura do MDB. Isso realmente refletiu essa derrota. Então é dentro desse contexto que as greves vão começar. Do ponto de vista do movimento estudantil aqui na Bahia, eu lembraria também que não foi também uma coisa totalmente fora de um raio de céu azul, porque já tinham existido algumas movimentações importantes durante a década de 70. Então aí nós tivemos no final de 70, começo de 71, não na UFBA, mas na Católica, um movimento contra a anulação do vestibular, onde nós tivemos diversas concentrações de rua, na frente da reitoria, caminhadas, etc., sem nenhuma agitação política, digamos assim, mas que movimentou um pouco os estudantes. E depois, a partir de 71, houve, como 71 foi o início de uma reforma universitária, e essa reforma universitária, numa perspectiva já empresarial, o início de uma perspectiva de colocar o ensino universitário brasileiro já numa perspectiva mais empresarial, etc., começa uma reforma universitária em que havia um elemento que gerou muitas contradições, que foi chamado ciclo básico, ou seja, parecido com o que é hoje os bacharelados. Né? Os estudantes que entraram em 71 não entraram dentro de determinadas cursos específicos, eles entraram em 5 grandes áreas, e depois, no final do ano, que eles havia uma seleção específica, uma concorrência durante o ano, para no final haver uma escolha para isso. E começou a haver uma mobilização dentro da universidade contra a seleção específica, defendendo o direito que todos os estudantes fossem para o curso, que eles fizessem uma opção sem haver mais nenhum tipo de seleção interna. Então isso gerou todo um processo de mobilização nas diversas carreiras, porque tendencialmente dentro de todas essas áreas existiam certos cursos onde existia uma demanda muito maior. Então isso começou movimentações importantes em 71 e 72, e esse elemento da reforma universitária foi derrotado, a universidade voltou atrás, acabou aceitando que todos os estudantes optassem, fossem para os cursos que eles optaram, e encerraram esse tipo de seleção, e a partir, se eu não me engano, de 73 já em 72, né? O vestibular já foi feito diretamente para os cursos. Então, isso aí foi um processo de acúmulo que vinha se desenvolvendo. No caso específico de medicina, há um dado que eu acho importante ressaltar também, do ponto de vista de greves nacionais, que a gente ressalta aqui no convite, que foram as primeiras greves em universidades federais, porque em 74 houve uma greve no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que era uma universidade muito pequena na época ainda, uma greve em 74, e em 75, no primeiro semestre, tinha havido uma greve também na Escola de Comunicação e Arte da USP. Foram, portanto, greve de duas universidades estaduais de São Paulo. Então, aqui no caso de medicina, o ponto que veio gerar a greve, eu acho um elemento importante do ponto de vista histórico e atual, foi o convênio do Hospital Escola com o INPS. O INPS é o precursor da atual Previdência Social, que ainda era bem restritiva. Na época nós não tínhamos o SUS, nada parecido com isso. E o Hospital das Clínicas era o hospital, que era o Hospital Escola, portanto, exclusivamente o Hospital Escola, não tinha direção de outras esferas, nem do Estado, digamos assim. E, por outro lado, existia a chamada figura dos indigentes. Indigentes era o quê? Era aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de seguridade e que não tinham que ser atendidas do ponto de vista de saúde, e o Hospital das Clínicas fazia esse atendimento através dos professores, que eram os médicos, enfermeiros, assim por diante, e dos estudantes, que eram estagiários do hospital. Então, esse projeto do convênio hospital INPS, ele promoveria 2 problemas concretos que passaram a ser enfrentados pelos estudantes. O primeiro é a quebra da autonomia da universidade, entregando uma gestão do hospital, que seria plenamente de hospital escola, para o INPS.
E, em segundo lugar, ao fazer isso, ia restringir o atendimento dos chamados dirigentes. Portanto, era uma ação, digamos assim, que iniciava, se olharmos do ponto de vista de perspectiva, um elemento de privatização e de restrição antipopular do atendimento em setores mais carentes da população. E foi isso que promoveu a greve. Interessante, mas nós tínhamos inúmeras carências na Faculdade de Medicina, materiais, tínhamos inúmeros problemas de ordem política, porque não existia a liberdade de organização e manifestação, era absolutamente restritiva, não existia direito de ter mural, os murais que tinham, estavam todos fechados, proibidos, os murais dos estudantes no hospital, no ICS, na Faculdade de Medicina, no podia ser usado, o mesmo biógrafo do diretor acadêmico apreendido pela diretoria da escola, e havia todo um conjunto de restrições da liberdade de organização e manifestação dentro da Faculdade de Medicina. E inúmeros, como eu disse, problemas de limitações do ponto de vista material. Foi uma questão de ordem eminentemente política que veio provocar político, mas com extensão grande. Se a gente olhar assim, em perspectiva histórica, o Webster é o fim disso tudo. Certo? Mas, de alguma maneira, começou ali com aquele projeto, ou pretendia ser começado ali com aquele projeto do convênio hospital, escola com o INPS. Bom, então, esse foi o elemento que provocou, portanto, a greve, e a partir disso, se somaram ao conjunto de reivindicações todos os problemas de ordem materiais que existiam na faculdade e também os de ordem política, o direito de liberdade de organização e expressão, o direito de fazer assembleia sem precisar estar pedindo para fazer, o direito de passar em sala de aula sem nenhum tipo de restrição, o direito de usar os murais, a devolução do bibliógrafo, etc., que é o elemento de ordem de liberdade política que estavam restritas dentro da universidade, dentro da escola em particular. Por outro lado, assim, a experiência política dos estudantes era, especialmente fazer assembleia, não pensa em greve, porque nenhum de nós, todos nós, nunca tínhamos feito greve nenhuma. Certo? Então, era aprendendo e não tinha quem ensinasse, digamos assim. Né? A gente conhecia as histórias, já tinha lido, já tinha ouvido falar, etc., mas fazer é diferente. E mesmo os estudantes que não sabiam nem como se conduzir dentro da assembleia. Tanto que essa mobilização começa em 74, não é isso? Começa em 74, houve uma assembleia lotada, as nossas assembleias foram todas lotadas. Para vocês terem uma ideia, foram 15 dias de greve de medicina, uma assembleia, um auditório, um anfiteatro do Hospital da Cidade, lotado, todos os dias de manhã e de tarde, inclusive no domingo de manhã. O único dia que não teve assembleia foi no domingo de tarde, todos os dias. Então era uma greve de ocupação, mas uma greve de ocupação que a gente nem podia dizer que era greve de ocupação, nem podia dizer que era greve, não podia nem dizer que era paralisação, porque tudo isso era proibido. Então, na verdade, o que a gente fazia era uma Assembleia Geral Permanente. O que foi aprovado foi entrar em regime de Assembleia Geral Permanente. Como era Assembleia Geral Permanente, todos os dias de manhã e de tarde, ninguém podia ir para a aula porque estava em Assembleia discutindo os problemas da escola. Era essa maneira que a gente enfrentava fazer uma greve, sem poder dizer que greve era proibida e paralisação era proibida. Então, nós estávamos em Assembleia Geral Permanente, todos os dias de manhã e de tarde, isso típico, aí realmente foi uma greve. Essa discussão que faz greve de ocupação, assim, que se faz hoje aqui, é uma greve realmente completamente de ocupação. E sim, em 74, no segundo semestre, houve uma mobilização, chegou a haver uma assembleia onde havia expectativa de que pudesse parar, e eu me lembro que foi Salete, que era presidente do DCE, estudante de arquitetura, veio à assembleia porque a liderança de medicina, de alguma forma, ficavam temerosas de fazer essa proposta com algum grau de repressão que podia acontecer, etc. Não deu assim entendimento na época. Salete, que era presidente do DCE, tinha algum respaldo institucional maior. Veio na Assembleia e propôs a paralisação. E aí, o resultado foi o pior possível. Certo? Imediatamente, metade da Assembleia se levantou, se revoltou contra, foi um caos total, o pessoal se retirando. E, apesar disso, portanto, não houve paralisação. Apesar disso tudo, a gente conseguiu, em 75, reorganizar, começar as coisas devagarzinho. E eu me lembro que na primeira assembleia, os estudantes entravam na sala de aula e escreveram um roteiro explicando o que era uma assembleia, como é que funcionava a assembleia, qual era o objetivo da assembleia, como é que se inscrevia para falar, o que era questão de ordem, questão de encaminhamento, questão de esclarecimento, processo de votação, tudo escrito num roteiro que os
estudantes recebiam na porta, ficavam, na hora que eles queriam falar alguma coisa, eles olhavam o roteirinho e faziam questão de encaminhamento. Olhando o roteiro, porque era para ensinar a fazer o exemplo. Tá certo? Então nós fizemos esse processo, iniciou-se com essa que foi, bom, então o que ressaltar nisso, esses aspectos. Uma experiência absolutamente nova, com uma repercussão grande, porque a greve dava manchete de jornal, primeira página da Tribuna da Bahia, certo? Em seguida foi paralisação dos estudantes de medicina. Imagine hoje para uma faculdade ter uma manchete do jornal, que realmente criou uma repercussão grande, porque era um fato totalmente novo, que mexia do ponto de vista político as questões todas. Nem tudo, na verdade, assim, a partir de uma semana de greve, começou a haver tensionamento sobre continuidade ou volta à greve. A greve ainda ficou até, não me lembro, foi 14 ou 15 dias na polêmica, 15 dias mesmo. Alguém veio me questionar se não era 15, era 14, eu achava que era 15. Então, 15 dias, continuamos até o fim, não houve o atendimento. Veja bem, houve atendimento de uma série de elementos mais particulares, de reivindicações materiais, houve atendimento das nossas reivindicações políticas, do direito rural, passar em sala, devolução do mimeógrafo, conseguimos tudo isso, certo? E tudo isso foi, como eu disse, foi incorporado no processo de debate dessa Assembleia Geral Permanente, porque todos eles têm que fazer essa questão, com cuidado, eu queria chamar a atenção, aspecto tipo assim, no meio, quando a gente estava elaborando o projeto de texto de reivindicações, falava assim, a política educacional do governo, levantou um colega e disse, não, política não pode, vai dar problema, não tira a política, aí está certo, não bota situação educacional do governo. Você vê esse tipo de preocupação. E quem propôs a greve, no dia que parou, no dia que a Assembleia parou, estava totalmente maduro, para fazer a greve, ninguém sabia como é que ia propor. Levantou estudantes que nunca tinham participado de nada, sabe, aqueles que ficam no DA somente jogando baralho, telefone, etc. Levantou e disse, fez uma agitação e disse, vamos parar. E aí todo mundo bateu palma e criou uma aclamação de greve. Esse colega só um papel que ele cumpriu na greve foi levantar nesse dia, fazer depois ficou na greve, nunca mais falou nada, nem se meteu mais nada em militância, mas cumpriu o papel essencial, certo? De propor a paralisação. Não atendeu. Inclusive a questão do convênio, eles não aceitaram, mas acabou caindo o convênio. Depois, a gente voltou às aulas sem quebrar o convênio, mas depois eles foram obrigados a quebrar o convênio. Então, mas demorou um pouco, né, para que essa vitória acabasse se constituindo. Levou dentro de medicina até uma certa frustração em certo momento. Então, quando vem a greve do jubilamento, medicina demorou muito para entrar na greve. A greve do jubilamento, ela começa um processo encadeado, assim, né? Tipo, cadeia de dominó que vai derrubando, começando a partir do Instituto de Geologia. Não foi uma greve decretada numa Assembleia Geral Universitária, ela veio pouco a pouco avançando. E a Faculdade de Medicina foi uma das últimas que parou nessa greve do jubilamento, porque havia criou um certo desânimo em parte dos estudantes de achar que faz a greve, não consegue o principal, porque ainda não tinha resolvido o problema da greve de medicina. Mas medicina vai parar porque é na greve de jubilamento, porque continuou, apesar de não ter entrado em greve, a Faculdade de Medicina continuou tendo digamos, ganhou um prestígio dentro da Universidade dos Estudantes em geral, muito grande, significativo, de respeito do ponto de vista político. E quando começa o processo de repressão à greve, um dos primeiros, se não a primeira foco de repressão, foi justamente a Faculdade de Medicina. Eles fecharam o diretório de medicina, não estava em greve, veja bem. Eles fecharam a área de medicina, a Polícia Federal entrou no Hospital das Clínicas, atrás da presidenta do DA, foi até uma Oliveira para prendê-la, certo? Ela teve que fugir. E foi a partir daí que nós fizemos a Assembleia de Medicina, entramos em greve. Então, quando a medicina entrou na greve de jubilamento, foi contra a repressão dentro da Faculdade de Medicina. Meu tempo terminou, tá certo? Então, eu vou passar aqui adiante, depois eu repescar e falar mais alguma coisa sobre a greve de jubilamento. Bem,
falaram coisas importantes aí do que eu pretendia falar, do contexto e do cenário que nós vivemos. Então, eu queria primeiro contextualizar o que a minha geração encontrou ao entrar na universidade. Eu vim do interior, onde havia uma efervescência cultural e política muito grande, e em 64 interrompeu isso tudo. O mural do colégio era colocado na praça da cidade, e tinha um clube de cinema, saraus e tal, e a universidade era sonhada por nós como uma coisa muito diferenciada. Então, quando nós chegamos aqui, se a gente estivesse passando um filme, começaria com essa cena marcante. A minha matrícula do Colégio Central, do Colégio da Bahia, tinha que ser passada por listas negras, onde era verificado se o nome constava daquela lista. As listas estavam nas paredes, os nomes, isso para vocês terem uma ideia da violência que se abateu sobre o movimento secundarista antes desse período que Jorge e Olival falaram, né? Então, praticamente se acabou com o movimento secundarista com alguns fatos emblemáticos, que foi a invasão do Mosteiro de São Bento, que os estudantes tentaram se refugiar, o abade acolheu, e a polícia invadiu, bombas de gás lacrimogêneo e tiros, né? Nós chegamos aqui nessa época, 69, início da década de 70, tinha balas, né? Marcas de balas no Mosteiro de São Bento. Então, embora venha a existir um pouco mais tarde, nesse período de 75, já o governo de Geisel, nós entramos num período de arrastas mulheres, os anos de chumbo, da tortura, da prisão, da falta absoluta de liberdade. A censura prévia tinha sido instituída de tal modo que eles queriam submeter a censura os livros de Jorge Amado, que, por sinal, teve muita dignidade de se contrapor e dizer que jamais submeteria um livro dele à censura, assim como outros intelectuais. Então, o ambiente era esse que nós encontramos na universidade, tudo era proibido, tudo era censurado, e nós tentamos várias coisas. Tentamos fazer teatro. Peças de teatro foram proibidas no palco, né? Então, tínhamos o público, tínhamos a peça ensaiada, os atores, e a peça era proibida no palco. Insistimos uma segunda vez. Assembleia, nós tentamos fazer assembleias nesse período de 72, que havia um DCE não reconhecido, cujo presidente era Manuel José. Eu vou até aproveitar esse momento que estou falando de Manuel José de Carvalho. Não está mais entre nós, assim como vários outros companheiros. Eu citaria aqui Eduardo Tinoco, que fez parte da minha diretoria de DCE. Citaria o companheiro Acácio, também, que teve que se exilar primeiro no Chile, depois na França. Citaria Alberto Galvão, meu mano, Beto, que era também da minha diretoria, estudante de enfermagem e fazia parte da assistência ao estudante já ligado à universidade. Esse era comunista desde criancinha e foi responsável, inclusive, pela minha iniciação nessa área. Já que estamos falando nisso e a título de homenagem, os nossos parceiros de fé, né? O abade do Mosteiro de São Bento, o abade de Montemóvel, voltou a nos acolher em cada momento desses. Eu citaria também os advogados dos presos políticos, Jaime Guimarães e Ronildo Lomar, e João Augusto do Teatro Vila Velha, que era uma pessoa de extrema coragem, que desafiava, que abria as portas do teatro e nos franqueava o palco, o contato com o público, o contato com o mundo artístico, os artistas e todo o mundo da cultura. Então, eles não estão entre nós, essas pessoas, mas é como se estivessem. E nós tínhamos uma grande luta para fazer o DCE ser reconhecido. E aí, criamos um conselho dos diretores acadêmicos e elegemos, dessa forma, Manuel José, que eu considero assim a grande liderança da minha geração em todos os sentidos, pelo carisma, pela coragem, pela inteligência, pela lucidez,
e pelo convívio agradável que era possível ter com Manuel José. Ele era então foi o primeiro presidente desse DCE não reconhecido. E nossa luta em 72, nesse período que os estudantes entravam na universidade e tinham que fazer um provão, e a partir desse provão ele confirmaria ou não a sua opção no curso que ele gostaria de seguir. Então essa luta dura um período aí de 72, 73, 74, e é muito dura, muito difícil. Vocês viram falar no mimeógrafo, hoje eu acho que nem no museu se consegue mais encontrar um mimeógrafo, mas a gente conseguia rodar 10.000 panfletos e distribuir na frente da reitoria e criar um fato político capaz de impactar a cidade. Mas a imprensa daqui só divulgava alguma coisa, né? Não tinha nenhuma rede, a não ser a que a gente criasse, só divulgava alguma coisa que se fosse publicada no Sul, pela Folha de São Paulo, pela Veja, pelo Estadão, por alguma outra. Então, o nosso trabalho era de criar estes fatos políticos. Então, uma outra pessoa que também não está mais entre nós, a Zilá Moreira, da Folha do Estado de São Paulo, era a pessoa a quem a gente levava as matérias e ela mandava todas e nenhuma era publicada, a não ser quando se rompeu aquele equilíbrio que o Jorge já citou aqui, nós conseguimos sair na primeira página. E numa dessas invasões que o Jorge citou, a polícia invadiu o Hospital das Clínicas com pacientes e tudo, e atirou bombas de gás lacrimogêneo lá dentro. Depois nós tivemos invasão de reitoria e também ganhamos as ruas. O processo de ganhar as ruas ainda foi muito mais complicado do que aquele de aprender a fazer assembleia, né? Então nós tentamos sair pelo Canela, eles fecharam, tentamos sair pela rua do João das Bordas, fecharam. Nós nos reagrupamos de novo lá na frente do Central e fomos fazer uma manifestação lá no Tororó. E também não conhecíamos o gás lacrimogêneo. Esse é o grande momento que nós somos apresentados ao gás lacrimogêneo. Então eu me lembro que era uma arma nova, a polícia usava uma pistola, parecia uma metralhadora, apontou na direção do estudante mais aguerrido que se apresentava, que era, por coincidência de medicina, o Paulo Cherokee, e atirou. Então a impressão que a gente teve, quem matou o Paulo Cherokee? A fumaça cobriu tudo e o Paulo Cherokee, que era do time de futebol da escola, tirou o corpo e chutou e devolveu a bomba de gás lacrimogêneo para o meio da polícia, que explodiu no meio da polícia. Eles não tinham ainda os protetores, né? E aí foi um batalhão inteiro correndo atrás dele, subiu as escadas do edifício, subia e descia. Eu, a essa altura, era o presidente do DCE, eu queria ver mais, eu queria sentir mais o cheiro do gás, mas o grupo me tirou da jogada, me levou. Eu não pude ver o resto da história, mas fiquei logo sabendo, não, ninguém matou o Paulo, ele está vivo, está tudo bem. Mas eram coisas desse tipo, né? Na faculdade de medicina, nós descobrimos que funcionava um departamento ligado ao SNI, o Serviço Nacional de Informações, era chamado AES, mas não era oficial, não era aberto. E por coincidência, o diretor dessa AES era o diretor do hospital. Então isso nos levou até uma cena muito engraçada, que nessa assembleia, ou foi numa assembleia um pouco antes dessa, que foi a Salete, foi também o Manuel José e o Zezéu, que também é outro desses que não está aqui, mas é como se estivesse, e era o nosso representante no Conselho Universitário. E ele veio a presidente do diretório, na época a presidente do diretório não era a Thelma, fui antes disso. Disse, tem que parar a assembleia, o diretor do hospital vem aí, mandou parar, e tem que suspender imediatamente o horário. Tem que parar a assembleia, foi proibido e não pode continuar. E aí o Zezé se adiantou com o Manuel José e falavam assim alto, de modo que ele vinha na nossa direção, a gente ouvia o que ele falava, ele ouvia o que a gente falava. E o Zezé diz assim, ele proibiu a assembleia como diretor da AES ou como diretor do hospital. Aí criou-se um mal-estar, o cara levou um susto, deu meia volta, foi embora, e dessa vez a gente pôde fazer a assembleia. Então esse período dos anos de chumbo, e sem internet, sem nenhuma desses instrumentos que a gente tem hoje,
essas greves, esses movimentos foram construídos com mimeógrafos e panfletos, construídos com abaixo-assinados que a gente ia de sala em sala, e a todos os cursinhos de pré-vestibular, e a todas as personalidades de Salvador, e ao abade do Mosteiro de São Bento, e ao cardeal, que na época era Dom Avelar, Dom Vilela, que também nos deu apoio em várias situações. Num desses momentos, um colega nosso foi preso e torturado. O colega Jatobá foi preso juntamente com o professor de Geociências, Arnolista. E isso era uma coisa inusitada. E a gente então fica sabendo que quem estava aqui na Bahia e torturando essas pessoas era o próprio Fleury, aquele mesmo Fleury, torturador, que depois morreu em condições não muito claras, né? Então, tortura de um professor, tortura de um estudante, que durou um dia apenas. A gente fez um movimento intenso. Estava acontecendo na Faculdade de Medicina um congresso internacional, esses congressos médicos, e nós denunciamos isso, acabou saindo na imprensa, foram libertados o professor e o colega, né, que apareceu no dia de calor com a roupa de manga comprida para esconder as marcas de queimadura que ele tinha. Então vocês imaginam o medo que existia em todo mundo e para enfrentar e para romper essas coisas. Poderíamos dizer que esse movimento então começa no ciclo básico pela formação de um DCE livre, continua com as greves da Faculdade de Medicina e a greve geral, e é esse o movimento que vai desembocar em algum momento na luta pela redemocratização do país, pela anistia, pela Assembleia Nacional Constituinte, pelas eleições diretas. A tentativa de romper esse cerco, essa repressão, essa violência, em alguns momentos contou com o apoio de pessoas que vale a pena a gente relembrar aqui. Teve um editorial da Tribuna da Bahia, que foi um desses que houve esse enfrentamento, bomba de gás lacrimogênea, invasão do hospital, e tudo isso, que o título era um editorial, né, primeira página do jornal, o título era A Incompetência Armada. E aí descrevia tudo, mostrava fotos, etc. Isso não era por acaso, era um trabalho que a gente fazia com João Baldo Ribeiro, escritor João Baldo Ribeiro, que era jornalista e era, nessa ocasião, o editor-chefe da Tribuna da Bahia. Então, o João Baldo tomou essa iniciativa. Nós aproveitamos esse embalo e levamos até o João Baldo um manifesto, né? Esse manifesto foi muito elaborado por nós, tiramos uma foto do poeta Castro Alves, colocamos um verso, que era um verso de Afonso Romano de Santana: pisam na cabeça do povo e nos rins da pátria, é preciso um campo de protesto e raiva. E aí fizemos um manifesto que denunciava tudo que se passava no país e proclamávamos essas bandeiras, né? Assembleia Nacional Constituinte livremente eleita, eleições diretas em todos os níveis, anistia ampla, geral e restrita. Fez essa conclamação e o João Baldo prontamente publicou também isso na Tribuna da Bahia. Nós usamos isso, já que era publicado na Tribuna e era legal, e colocamos no mundo inteiro, sem exagero, né? Para quem a gente conhecia da França, a gente mandou, para quem a gente conhecia em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul toda, e isso voltava para a gente. Então, independente de rede, de internet, de qualquer coisa, com um jornalzinho e esses recursos a gente conseguiu atingir uma grande divulgação. A imprensa era também vítima de muita repressão, e o João Baldo foi acusado de ser o autor daquele manifesto, e prontamente nos chamou lá, e eu tive, como presidente do DCE, de assinar o manifesto para provar que fomos nós que fizemos, e não João Baldo Ribeiro. Então, para finalizar, eu diria que essa é uma luta que começa, quando a gente fala dessas greves, começa numa luta pelo Hospital das Clínicas, com caráter de hospital-escola, mas pelo fato de que as nossas reivindicações não foram integralmente atendidas
nós retomamos a luta lá mesmo em medicina e juntamos com aquela luta do ciclo básico uma luta contra o jubilamento. E isso vai desaguar nessa greve geral universitária que é contra o jubilamento. E que nós tivemos, eu vou trazer aqui uma outra lembrança, uma figura que era o emissário do MEC, né, para dar uma ideia do quanto era importante essas greves. Vi um cidadão representando o ministro, que era o Jarbas Passarinho, para dialogar e tentar acabar com a greve. Então esse cidadão tentou acabar com a greve de medicina e nós criamos resistência a ele. E tentou falar na assembleia que aconteceu aqui em São Lázaro, né? Uma assembleia geral que tinha aproximadamente 4.000 estudantes da universidade inteira. E ele disse que iria falar aos estudantes para conclamar a volta. E foi lá e apresentou as razões dele, e nós pedimos que ele se retirasse, que a Assembleia iria deliberar, e a Assembleia, com mais ou menos 4.000 pessoas, deliberou que ia continuar a greve. Né? Então, aquele fato de não atender a greve de medicina foi um fato usado para estender a nossa resistência, estender a nossa luta. Essa situação toda, então, que começa lá naquela greve de medicina, eu acho que é a mesma situação que vai terminar na redemocratização, que vai terminar na Assembleia Nacional Constituinte, que vai terminar na luta pela anistia. E a gente poderia perguntar, então, valeu a pena? Né? Eu acho que valeu muito a pena. Né? Assim, os nossos principais sonhos foram atendidos, as nossas principais reivindicações foram atendidas. A minha geração não teve pausa, né? Não tivemos hora nenhuma para curtir nem a anistia, nem as eleições diretas, nem nada disso. A gente sai da universidade na pauleira total, né? Saiu o Carrasco Azul, entrou o Geisel, mas nós não tivemos trégua. Tanto que, num desses intervalos, dois colegas nossos, né? Um colega Valdélio e o colega Frederico Torres, da Faculdade de Economia, e o Valdélio das Ciências Sociais, estavam se dirigindo a um congresso que ia discutir a reorganização da UNE e foram sequestrados e ficaram 3 dias desaparecidos e ninguém sabia onde eles estavam. Descobriram depois que estavam em Minas, em Juiz de Fora, quase numa reedição daquele congresso da UNE de Ibiúna que foi proibido. Então não tivemos trégua a hora nenhuma, né? Mas, obviamente, que valeu a pena, é uma grande luta, e o tempo inteiro era a luta pela conquista da liberdade de organização e de expressão, era a luta da redemocratização, e conseguimos vitórias importantes. Quanto ao ensino médico, infelizmente, as vitórias são pequenas, os avanços são pequenos, está tão problemático e ruim hoje, como era já naquela época, como a saúde, de uma forma geral, se encontra. Mas são lutas que mantiveram acesa a chama. Né? Eu também não me esqueço desse momento em que nós vamos ao aeroporto no 2 de julho e recebemos o Carlos Prestes, o Apolônio de Carvalho. Eu tive o prazer de dar carona ao Apolônio de Carvalho no Fusquinha da família e levá-lo até aqui o Garcia para ficar na casa da Valquíria, que ele ficou hospedado, e nós conversávamos com ele. E nos parecia alguém assim que veio do Olimpo ali de igual para igual, né? Que tinha participado de lutas na Espanha, de lutas na França e aqui no Brasil. E era um cavaleiro da Legião de Honra da França. Então essa é uma luta que vale a pena ser rememorada, né? 40 anos depois. Eu ficaria por aqui. Que eu não tenho memória, o cara tem uma memória tão boa que agora eu estou com mais vergonha ainda. Eu disse bem, os primeiros fizeram análise assim, da conjuntura, etc. Eu nem lembrava mais dessa conjuntura. O último, com a memória, estava lá e agora se vira. Está tudo lascado. Eu vou mais contar então com a toca, né, do que fazer análise, já que todo mundo já fez, então não preciso me preocupar com isso. A lembrança maior que eu tenho nessa greve, eu pensei que a Olival ia falar e ele não falou, é de Olival. Aqui na Politécnica, numa assembleia imensa, que tinha umas 3, 4 mil pessoas, já num momento mesmo de endurecimento, que a polícia estava cercando todo mundo que ia para desfazer logo aquilo e acabar a greve, e o Olival, na maior coragem,
dizendo que a gente não sairia dali nem debaixo de bala. E logo depois, os caras cercaram, começaram a aprender e a gente tudo abriu, cada um fugiu para o lado. Mas, sem dúvida nenhuma, eu admirei bastante ali logo naquele momento, né? Cara corajoso, pequenininho, magrinho, nem debaixo de bala a gente sai daqui nem acaba esse movimento. É a lembrança maior que eu tenho, quer dizer que eu não tenho essas lembranças todas, eu tenho algumas lembranças. Porque se você diz que quem vem do interior é periférico, quem vem das áreas periféricas de Salvador é muito mais periférico. E antes de entrar na universidade, eu vim da área periférica de Salvador. Então, o que eu conhecia do movimento foi o que eu conheci do movimento que você ouvia algum barulhozinho lá no bairro de São Caetano por volta de 68, 67. A gente não conseguia nem chegar na rua, porque a gente fazia a passeada e começava a andar para sair do São Caetano para chegar à Avenida 7. Quando chegava por volta da Liberdade, já estava todo mundo cansado e dispersava. Então eu não conseguia nem mesmo chegar às manifestações que ocorriam no centro da cidade. Aliás, eu cheguei ao centro da cidade porque um professor de ciências sociais disse que era para ir para o centro da cidade para entrevistar quem estava fazendo greve e quem estava fazendo movimento. Então, por esse motivo, naquela época eu consegui chegar até o centro, mas o movimento não conseguia chegar ao centro da cidade porque era muito longe. Vocês sabem, São Caetano está perto de Pirajara, então a distância a pé é muito longa. Ora, mas foi um bom período, né? Esse período de 68, 67, foi um período que acordou a gente ainda na adolescência, mas foi muito rápido, né? Porque quando chegou 69, fechou tudo. E eu mudei de escola, eu saí de uma escola que era no bairro de São Caetano, e que a escola era ótima, o professor fazia festa todo sábado, a gente, política não fazia não, mas festa fazia todo sábado. E fui para uma escola que não fazia festa e não fazia política, que era extremamente repressiva, combinando já com o golpe no golpe nos anos 70, que era o Duque de Caxias. Então o Duque de Caxias parecia uma prisão, acho que foram 3 anos de prisão que eu vivi, foi no Duque. Então quando eu entrei na UFBA em 72, eu me senti livre, né? Porque era uma outra situação. E praticamente, né, o sentido da greve para mim é menos analítico e mais pessoal, né? O que fez em mim, ou seja, como tocou em mim essa mobilização. Porque nós éramos periféricos também dentro da UFBA, somos até hoje, né? Mas naquela época éramos mais ainda. A faculdade de filosofia, que era em Nazaré, que depois passou para o terreiro, depois passou para aqui, eu já entrei no terreiro, né? No terreiro, depois passou para o convento aqui, esquecida dentro da universidade. Nossas lideranças, agora que nós podemos assim mesmo, porque de outras universidades pensaram, vamos botar esse cara para reitor, porque se fosse só a gente não botava, né? Porque a gente sempre foi periférico nessa universidade. Então, e nós tínhamos também, né, a geração precedente a nossa também tinha sofrido repressão, 477, praticamente as pessoas que estavam no curso de Ciências Sociais, no curso de Psicologia, que foram 2 cursos que mais levaram a greve, eram toda a geração nova, que entrou em 72, você não tinha a experiência histórica das pessoas que vinham levando a greve, como também tínhamos bem poucas pessoas organizadas. Eu não tinha contato com nenhuma organização, ficava perdido, olhando para os grupos, tentando entender. E quando você não é organizado, naquela época, hoje ninguém liga para isso, mas naquela época, as pessoas todas te olham com medo, achando que você é dedo duro, né? Porque um cara que não se organiza com ninguém, está aqui aparecendo e está falando, quem é esse cara? Então, lá na faculdade de filosofia, nós, no curso de Ciências Sociais, não tinha ninguém organizado. A gente já acordou para a greve porque a gente soube que já fez a greve e eles vão fazer aqui também. Então eu me lembro bem que a gente resolveu fazer a greve, logo depois a psicologia resolveu fazer a greve, e a greve tinha uma coisa que a gente vive pedindo hoje que não tem mais, né? A greve era feita em cada curso. Ou seja, os cursos faziam assembleia, deliberavam que estava na greve, organizavam atividades, a gente organizou cada atividade intelectual, nunca fomos tão intelectuais como naquela época. Dava de estudar filosofia, de estudar política, de estudar ciência, tínhamos não sei quantos grupos de estudo e ao mesmo tempo partilhávamos do comando geral da greve aqui em Salvador. Participávamos da reunião
acompanhamos o movimento, mas continuo dizendo que a gente nunca foi central, sempre periférico, e sempre olhavam para a gente de forma desconfiada. Ana Alice Alcântara participou muito dessa greve. Tem um professor de educação, o Hélio, também participou dessa greve. Tem um funcionário da UFBA, Austílio, que também participou muito dessa greve. Era um grupo local mesmo, era tudo à toa mesmo. Ninguém tinha, de fato, algum tipo de organização política, porque eu só vim descobrir esse negócio de se organizar partidariamente em Brasília quando fui fazer o mestrado. Eu sou meio retardado, esse negócio de sair da periferia demora, né? Então eu só vim fazer essa experiência depois que eu fui para Brasília. Então foi o momento que eu, de fato, comecei a ser mais orgânico com o movimento político e os grupos. Então, para mim, a importância dessa greve foi muito de despertar a universidade. Ou seja, vivíamos uma situação tão complicada na universidade, que a universidade tinha realmente um bocado de colega que não era colega. Tinha os dedos duros que calçavam um tipo de sapato, né? Costumava dizer que eles calçavam um tipo de... não disse que os meninos gostam muito de usar agora, meu Deus, de tênis. Só que o tênis dele era diferente dos outros, o tênis deles era fechado, assim, dos lados só aberto em cima. Eles costumavam buscar se aproximar da gente, de botar também umas bolsas, de vestir umas roupas parecidas, mas a gente olhava e via que tinha alguma coisa errada. Sempre cheirava diferente, tinha alguma coisa errada naquele modo que vestia, a gente percebia que tinha alguma coisa diferente. Mas essas pessoas circulavam no espaço da universidade, circulavam nas salas de aula. Eu me lembro que em 73, mais ou menos, eu ainda sem entender o que estava acontecendo, eu tentava fazer pergunta à professora, que a professora não respondia de jeito nenhum. Ela não queria responder. Eu dizia, professora, você está falando de estrutura, não tem que falar de classe, não sei o que. A professora dava um jeito de parar a conversa. Anos depois ela disse, você queria que eu fosse presa, né? Porque tinha um policial na sala, só esperando que eu falasse essas coisas que você vivia pedindo para falar. Você imagina a minha cabeça, né? Eu estava no terceiro semestre e ainda achando que a professora podia falar as coisas, que os professores não falavam porque eram amedrontados, né? Inclusive, né, um aspecto bem importante da greve foi o impacto sobre os professores. Os professores, pelo menos na minha faculdade, nossa, só faltavam se esconder. Porque os professores tinham memória do que aconteceu em 68, do que aconteceu em 67. Na faculdade de filosofia tinha um grupo de professores que tinha ensinado na Universidade de Brasília e que tinha sido expulso da Universidade de Brasília com o fechamento dela em 68. Então os professores nem queriam contato com a gente. Parecia que a gente ia algum tipo de contágio, eles só pediam a gente que acabasse a greve. Concordo com o Lival quanto a isso. A gente tinha uma vista bem ingênua, a gente não sabia até onde isso ia levar, a gente não imaginava os riscos que estavam correndo. A gente forçava os professores a tentar aderir, se pronunciar. Eu me lembro de várias reuniões com o diretor da época, que era Sabac, que morreu recentemente, e que Sabac dizia, acaba essa greve. A gente dizia que só pode acabar a greve quando todas as respostas da greve foram dadas, né? Porque tinha pautas locais, tinha um bocado de pauta local, mas em São Lázaro não tinha nada, então tinha coisa pra caramba para pedir pro diretor, né? Então tinha pautas locais e pauta geral. E mesmo quando a greve acabou na UFBA, a gente continuou em greve, porque a gente dizia a pauta local não foi resolvida, a gente vai continuar. E ele dizia, mas nós aqui na psicologia, a gente nunca vai assim de frente, a gente vai buscando um caminho, vai buscando atalho, não busca atalho, a gente tenta fazer uma volta. E eu, né, toda arrogante, mas nós na psicologia não fazemos isso não, a gente quer tudo em frente, buscar resolver, nada de fazer esses percursos longos, de se desviar de obstáculos, a gente não faz isso não, imagina, né? Então nós enfrentamos o diretor porque não sabia nem o que fazer, né? Porque de fato, ser diretor naquela época, ou o cara era completamente mal mandado, né? Ou era alguém que foi colocado e que não sabia responder a uma situação política muito difícil. Então, do ponto de vista da experiência política e da experiência política daquela juventude na universidade, essa greve de 75 foi muito importante. E pelo pouco que eu consegui ver, essa foi a maior greve de 74 e 75, essa foi a maior greve que ocorreu no país. Não ocorreu nenhuma outra greve com a dimensão que ocorreu na UFBA em 75. Só vai ocorrer uma outra greve com uma dimensão dessa em Brasília 2 anos depois.
e que eu também estava, né? Então é tanta greve que eu estive de lá para cá que é meio difícil mandar eu falar de uma greve. Então, nessa de Brasília eu já estava mais maduro, já sabia mais o que queria. Estava no mestrado, mas o mestrado também fazia greve, já participava de grupo, então eu já visualizei muito mais. Mas nada aqui da Bahia, eu era uma criança completamente inocente, aplaudindo o Olival porque ele disse que a gente não saía dali nem debaixo de tiro, né? Hoje eu iria lá pedir a ele que parasse com isso, mas naquela época achei ótimo, né? Então, por que eu estou falando essas coisas em vez de fazer as análises? Porque o pessoal fez tudo, né? Então, por que eu estou falando assim, teoria? Isso aqui não, vou só contar com a porta mesmo. Então, para mim, a greve teve esse elemento muito importante. Era o meu último ano de universidade, eu já fazia parte do DA, mas a gente nunca tinha tido experiência com essa força, porque a gente fazia muita coisa cultural, né? Como Simval falou, a gente criava um jornalzinho, a gente fazia poesia, a gente fazia às vezes análise até incendiária, mas era da Palestina, não do Brasil, a gente nem falava do que estava acontecendo no Brasil. A gente fazia festa, então a gente fazia uma série de atividades, mas a gente não fazia atividade política com essa força. E a gente de uma hora para outra, né, participa de um movimento onde a gente conhece a repressão, muita gente presa, né? Ainda tinha uns colegas assim, corajosos que diziam, não, cai fulano, fulano substitui, cai ciclano, ciclano substitui. Então, temos uma linha muito grande de substitutos para as quedas de todo mundo. E olha que acreditava que tinha. Viu? Então, a gente estava nesse momento de experiência. E só para terminar, eu me lembro que um colega recebeu a ameaça de que seria preso e a gente levou ele para a ilha de Itaparica. E aí, uma semana depois, a gente foi para lá, o cara estava pretinho do sol, jogando bola. Mas miséria, você não vai ser preso, o que você está fazendo na ilha de Itaparica? Só tomando banho de praia e dizendo que ele estava escondido, né? Porque ele não ia ser preso, então foi um engano a proposta de que o prenderiam. Mas foi um movimento muito interessante. A repressão foi forte, mas foi menos do que eu vi em Brasília depois. A repressão, 2 anos depois de Brasília, foi muito mais massacrante do que a repressão em Salvador, mas claro, porque Brasília era o centro do poder, qualquer coisa que acontecia em Brasília, eles queriam arrancar pela raiz. Então a repressão foi forte, mas não tão forte, e a gente teve a primeira experiência efetiva de luta, de ter medo, de ter coragem e de agir, e de aprender a fazer greve. Aí não para mais, né? Depois de aprender a fazer uma greve como foi a de 75. Obrigado. Vamos abrir para informes, colocação de perguntas. Quem quiser, deixa a câmera para escrever. Bom, é rápido, a gente tem uma atividade de agenda que mas é uma alegria imensa estar aqui. Acho que os anos trazem, nos tiram algumas coisas como cabelo, né? Nos trazem barriga, óculos e tal, mas trazem essas memórias que são muito importantes. Até para ver que muitas das coisas que lá atrás nos separavam, hoje, né, olhando à distância, a gente é capaz de dar algumas boas gargalhadas. Ali fora mesmo, há pouco antes, aqui conversávamos sobre esse momento, e nos deliciávamos com algumas das coisas, exatamente porque agora a distância, não é? Talvez a gente não tivesse realmente, como o Olival falou, a dimensão daquilo que estava fazendo. Eu tinha acabado de entrar na universidade, entrei em 74 na universidade. Entrei na escola de Direito, depois é que eu saí para a economia, em 76 eu fui para a economia, em 75 eu era aluno de Direito e aluno da escola de teatro. Eu fazia curso de formação de ator. E já estava, boa parte de nós tinha uma vida de militância legal, nas organizações estudantis, mas tinha também uma vida de organização clandestina, partidos que estavam proscritos. O Olival estava no PCdoB, eu estava no Partidão, Jorge e AP, na época, se reestruturando. Estava independente, né? Estava independente. Eu falo que se conta pelas esquinas, né? Não tem... Tão independente quanto o Câmara da Biberu. A Biberu depois. Mas eu tive na greve de 75, foi também a primeira grande greve na universidade, tive uma situação muito particular. Porque logo após a greve da medicina, em junho, no mês de julho, se abateu a repressão sobre o Partido Comunista Brasileiro aqui da Bahia. A direção do partido foi toda presa e, inclusive, a direção do Comitê Universitário, a Comissão Universitária. Da Comissão Universitária, 2
companheiros foram presos, o Guedes e Cláudio Guedes, e Paulo Fábio e mais um outro companheiro, Flávio Botelho, que era professor da Faculdade de Economia, conseguiram se safar da prisão. E eu estava com a tarefa de organizar uma base a partir da Escola de Direito, e Carlinhos das Águas aqui em Arquitetura. Mas a prisão em julho de 75 talvez tenha sido o ano que, para os mais jovens, a história da repressão, ela primeiro se concentrou em alguns grupos da esquerda, especialmente o pessoal que uma atividade militar armada, e isso não significou que o PCdoB e o PCB ao longo do tempo não tivessem vindo tomando bancada, mas a repressão caiu forte em cima do partido a partir de 73. Entre 73 e 75 mataram 9 membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Mesmo acima da Lapa, foi mais ou menos nesse período, e a repressão no Araguaia. Mas a esquerda armada, nessa altura, estava morta, ou preso no exílio. Tinha pouca gente, poucas organizações, eu acho, ligadas à luta armada, sobreviveram aos anos do gás da Juventus. Então, a nossa participação, a minha, do Carlinhos, terminou sendo bastante periférica, porque, inclusive, desorganizada. Seja porque dentro da escola de direito, isso naquela época era muito fraco, era um momento da escola de direito em que havia uma presença grande de estudantes com interesses em fazer carreira no mundo policial, se você para ser delegado, tem que ser bacharel em direito, seja porque era um curso muito pouco disputado naquela época. Então você tinha uma movimentação muito pequena. O presidente era Angélica, o sobrenome Celso Castro, a Cláudia da faculdade, era secretário-geral e eu era secretário de Cultura. Mas a minha participação foi mais como estudante. O Orival, em certo sentido, era dirigente, Sival era dirigente naquela altura, no movimento estudantil. Então eu participei e o depoimento era na mesma linha. Acho que foi um aprendizado. Não tínhamos a dimensão, mesmo aqueles que tínhamos algum tipo de informação ou algum tipo de militância clandestina, mas na vida legal a gente não tinha ideia do que aquilo poderia acontecer. A gente sabia que fazer parte do partido clandestino poderia nos levar à prisão, à tortura e tal. Mas na vida legal a gente não tinha experimentado nada. Para nós foi extremamente importante, e é uma coisa que eu acho que a gente recorda com uma satisfação imensa, uma alegria imensa, porque foi uma greve em que a universidade não se baseou, apesar dela estar em greve, porque, como o Jorge disse, a escola de sempre ficou ocupada durante 14 dias e meio. Faltou o domingo à tarde. Então havia um conjunto de atividades que eram desenvolvidas, até porque eu acho que essa é uma característica daquele período todo. Nós andávamos em bando, porque era também uma forma de nos proteger. Então estarmos juntos dentro da universidade era sempre melhor do que andar pela rua sozinho. Primeiro porque havia uma regra básica. Se você for preso, é bom que alguém me veja sendo preso, para ver que você foi preso, andando, falando, etc. Então, algumas coisas terminavam empurrando a gente para uma vida mais gregária, né, da atividade política. Agora, meu depoimento é na mesma linha. Eu acho que foi fundamental para a nossa formação, né, como cidadãos, como pessoas que têm um DNA marcado pela atividade política. A gente não pode ouvir falar de política, porque a gente quer dar uma opinião, a gente quer fazer alguma coisa, quer se mexer. Eu acho que essa greve cumpriu esse papel e ela foi muito importante. Pena, e volto mais uma vez ao Orival, que ela ainda seja tratada como algo regional. Ela teve uma importância muito grande, a Bahia teve uma importância muito grande, eu acho que ao longo da história da esquerda do Brasil, a Bahia sempre teve uma grande contribuição. E nós, no movimento estudantil, naquele período, temos essa grande contribuição. É a primeira grande manifestação do movimento estudantil e ela certamente teve um papel importante para que mais à frente a gente pudesse fazer o Congresso da Reconstrução da UFBA. Foi minha última participação, foi a primeira de João Carlos, do reitor. Fomos delegados na Escola de Economia ao Congresso da UFBA, em 79, Nietzsche Tamato, João Carlos e eu. Eu saí em agosto de 79, o Congresso foi em maio de 79, se não me engano, foi minha última atividade. Mas eu tenho certeza que o aprendizado daquela greve, um momento ainda de reorganização de muitas dos diretórios, então um momento inicial, porque tinha acabado o T7, um ano e meio, 2 anos que tinha se reorganizado. Aquela greve jogou um papel extremamente importante e certamente com um desdobramento positivo. Como outros não deixaram de dizer algumas coisas engraçadas, é melhor
talvez contar para vocês onde é que funcionava a sede do DCE. E era exatamente uma verdadeira arapuca. Ficava no nono andar, o edifício Carlos Gomes, né? Edifício Castro, né? Edifício Castro, no início da Avenida Carlos Gomes, em frente ao que era o Cine Bahia, não é? E era uma coisa fantástica, porque nos reuníamos ali para grandes discussões, em cima da Loja da Varga e na Leão Rosenberg, aqui embaixo, era uma casa de foto. Discutíamos até altas horas da noite e descíamos todos de elevador. Bom, no dia que os homens quisessem, podiam esperar todas as lideranças daquele movimento estudantil ali, que não precisava ter o trabalho de procurar a gente em lugar nenhum. Estaríamos ali, seguíamos presos assim, com uma tranquilidade muito grande. Mas, felizmente, ali pelo menos nunca houve nenhuma. Não sei porquê, essa é uma coisa que eu gostaria de perguntar a eles. Mas por que vocês se davam o trabalho de prender a gente em outro lugar e prender no lugar que estavam todos juntos, que era nesse lugar? De resto, precisa da alegria de ver velhos e bons companheiros de luta aqui nessa mesa. Travamos bons combates naquela altura e acho que isso é o que faz com que todos aqui, mais ou menos, aí a volta dos 60 anos, poder olhar para trás e dizer, bom, aquilo que nos coube naquele momento, eu acho que a gente soube desempenhar da melhor forma. E certamente hoje estamos aqui falando sem medo, etc., por muito daquilo que a nossa geração e a geração que nos antecedeu, não é, conseguiu produzir na luta contra um regime autoritário, que matou, fuzilou, prendeu, mas que hoje, infelizmente, com todas as dificuldades que o país vive, faz com que a gente possa olhar para frente sabendo que a luta que está aí é uma luta que vai se travar naquilo que para nós era fundamental, que era a construção de um terreno democrático na sociedade brasileira. Eu acho que isso é o que nos deixa, talvez, mais alegre, independente da forma como vemos isso, independente daquilo que a gente quer, saber que a gente contribuiu para que esse país se transformasse numa democracia. Eu penso que isso deixa todos nós com um sentido de dever cumprido. Então era a minha pergunta que eu não queria deixar de dar e volto a dizer a alegria de encontrar aqui. Eu igual vejo todo dia, Jorge também, mas Simval, só vejo quando ele atravessa ali pelo Canela e Câmara quando a gente se encontra aí em algum momento da universidade. Obrigado e boa tarde. Meu nome é Coió. Eu pedi para falar, mas não é para fazer nenhum pronunciamento, é só para lembrar, porque eu estou feliz com a mesa. Mas eu sou de uma geração assim, eu entrei na universidade exatamente quando da greve. Então, era completamente reacionário, na verdade. Então, outra coisa, fazia parte de outro agrupamento de discussão política para envolver os bairros. E eu gostei tanto da mesa, da forma como a mesa falou, de muita forma como a Câmara, a partir de Olival até a Câmara, que eu acho que faltou colocar as consequências para a cidade de Salvador e provavelmente para o Estado. Olival fez uma série de fatos que eu fui rememorando aqui, e esses fatos, que os fatos, para você ver como essa greve foi importante para a organização da sociedade civil de Salvador e para a questão política da cidade. Eu não esqueço não, porque isso me marca muito, porque em 76 foi a eleição de vereador aqui que teve na cidade. E eu estava saindo da escola de economia e uma figura que eu sou completamente apaixonado, chamada Eduardo Tinoco, que foi citado aqui, que era meu grande irmão do peito, livre de coração, me chamou na porta da escola e disse assim: Velo, nós não vamos votar burro, é um equívoco, temos uma proposta de voto. E eu fui votar no vereador que veio do bairro da Boca do Rio, que era Gerô Oliveira, que era uma decisão política e que eu votei. Então, essa coisa da gente, essa riqueza da gente, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a partir dessa greve na Bahia, não é só a partir da greve, com a greve e a partir dela, você teve na Bahia algumas coisas que não foram faladas aqui, que é o movimento feminino pela anistia, o CBL, o Comitê Brasileiro pela Anistia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todo mundo que saiu da greve, onde não tinha de militar naquela época, foi para dentro dessas entidades. Todos eles. O Comitê pela está aqui, o Comitê pela Anistia, o Comitê da Amazônia, o Trabalho Conjunto, o Convênio Cultural, o IAP, a estrutura do IAP. E as consequências disso, a ocupação do Telapor, aquela questão de Marotinho, todos são pessoas das universidades envolvidas. A ala jovem do MDB, DJ saiu e ia gozar ele, que foi uma
uma disputa que a gente teve para disputar a ala jovem do MDB, que na época era nós achávamos que era um equívoco o MDB, e depois fomos disputar a ala jovem. Sival falou na questão do Zila Velha de Zé Augusto, mas eu sinto mais bem-vindo do que o Zé Augusto, com o trabalho de rua de Serginha trabalhando dele, que também saiu de arquitetura, entendeu? E um conjunto de outras situações. Então, como estou gravando isso aí, eu acho que para a questão da memória política do Estado, é a primeira vez que eu estou vendo nos últimos tempos, eu também estou na idade deles, eu tenho uma sensação também. Então é o seguinte, é a primeira vez que eu vejo um resgate da greve com algumas características que não são assim, os agrupamentos políticos ou na visão do agrupamento político da época. É na visão de uma interpretação do que realmente aconteceu. E eu acho extremamente interessante e como está isso organizado por um comando político da greve dos professores, eu sugiro, inclusive, que, se for possível, essa coisa ser publicitada um pouco mais, porque isso resgata um bocado, a partir da fala de Olival e com o término de Câmara, resgata muito um pouco da história política recente da cidade de Salvador, que está esquecida. Quando eu vejo Olival e Sival citar Manuel José, uma pessoa também foi adorável, quando eu vejo citar Maria de Salete, faltou Celinha, faltou Bolosa, faltou um conjunto de outras pessoas, Naia. Esse todo modo. Não, eu estou falando assim. Não, é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim. Não, tem um conjunto de pessoas que poderiam ajudar no resgate dessa história, porque quando o Câmara levanta a situação de São Lázaro, é uma mais pura verdade. Então, não é isso que eu queria dizer. Eu acho que é o primeiro momento que eu vejo um levantamento histórico, assim, um grau de emoção enorme, mas sem aquela coisa meio do ranço das brigas políticas que nós temos. Eu fico muito feliz. Eu trouxe um presente da mesa e sobraram alguns, para todos eu vou jogar assim, para dizer que eu não estou privilegiando ninguém. A mesa é bom, mas é sobre a destruição que fizeram sobre a Universidade de Brasília. Escrito por um grande professor da UFBA, o artigo se chama A Ex-Universidade de Brasília, que a atual não é aquela que a ditadura nos atual. Bom, Jorge, eu começo lhe dando a resposta. Você disse que em 75 vocês não sabiam de nada e não tinha sequer que ensinasse. Vou fazer uma pequena correção. Vocês têm 60, eu tenho 67. Vocês fizeram greve em 75, minha geração fez em 68. Uma greve fortíssima de ocupação. Os professores sumiram, morrendo de medo, e nós tomamos conta das nossas unidades. Naquela época, o combate era contra a reforma universitária, que a ditadura encomendou a uma comissão da USEIT, deixando de lado nossos grandes educadores, como Anísio Teixeira, Paulo Freire, etc. Foi uma greve fortíssima. E não é por acaso que a greve 75 começou e foi mais forte que geociência. Eu sou professor de geociência aposentado. Nós passamos nossa experiência. Os professores. Eu, inclusive, fiquei bem gorda, né? Porque eu estudava física e as meninas de física sumiram. Isso americano e outras tantas pessoas, não foram tia sequer. E eu fiquei naquele monte de rapazes, né? Todos tinham namorado, às vezes tinha 2, 3, e essas namoradas levavam pizza e bolo, e eu morava na residência da universitária, comia uma lavagem danada no restaurante, e aí aproveitei para ter um pouco de pandemia. Comia, acho que engordando 10 quilos com a greve de ocupação que é outra. Alguém reclamou, eu também fico triste quando vejo pouca gente, mas estamos filmando e tomem nota. Nós vamos postar logo no blog expogel.blogspot.com
Ok? Eu não vou nem editar, vou mandar botar como está. Bom, agora que começa a minha fala, viu? Primeiro eu quero parabenizar a quem organizou, convidar para organizar em 2018 greve de ocupação 68, 50 anos depois, mas eu parabenizo porque o resgate da história, por si só, pela sua própria natureza, constitui um evento de importância fundamental. Segundo, porque nós estamos resgatando essa história no momento de nosso país em que pessoas estão conclamando a volta da ditadura militar até em passeatas de rua. Terceira importância, para que possamos comparar o que houve na época com o que está havendo hoje. É óbvio que nós vivemos uma ditadura, uma democracia burguesa controlada pelo poder econômico. Mas, por isso mesmo, só divulgam e alardeiam na mídia os erros e defeitos da presidente. Eu gostaria de aproveitar para salientar uma qualidade de várias que ela possui. Dilma Rousseff sabe administrar, levando a democracia à sua plenitude. Tanto que ela nada faz contra as pessoas que vão para a rua proclamar a volta do regime militar, quando isso constitui um crime e que o governo poderia mandar prender e mandar e julgar e condenar essas pessoas. Ela é tão democrática, ela prefere deixar. E para não custa nada lembrar também que de 1500 até 2002 nós tivemos uma única universidade federal concentrada aqui. Em apenas 12 anos o governo petista criou mais 5, isso não é pouco. E eu não sou petista, eu não sou filiado a partido nenhum. Bom, em segundo lugar, o que eu quero falar? Eu quero lamentar. Eu sempre parabenizo meus colegas quando concluem doutorado. No caso de Olivar, eu tenho ódio mortal de seu doutorado. Olivar Freire, eu tenho ojeriza ao doutorado dele. Porque eu aprendi muito de política, ele foi meu professor, talvez eu não saiba. Nas greves da PUC, a partir de 1980, um dos discursos mais brilhantes era de Olivar Freire. E depois do doutorado, de uma série de ocupações, ele nunca mais voltou às nossas assembleias. Por que não dizer? 5 palcos, 5 saudades. E quero aproveitar, se me permitem, eu tenho pedido permissão, para fazer ao próprio Olival, já que há muito tempo não escuto, os outros colegas têm escutado, 2 perguntinhas. Primeira, você acha correta a política econômica atual, rotilhada de ajustes fiscais, etc. O que é que você, se quiser, pode até dizer do seu partido acha disso? Segundo, os mais eloquentes colegas nas assembleias de greve juram de pé junto que quem está preocupado com o impeachment é pouco, que não há a menor chance para ocorrer impeachment. Você tem tamanha certeza, Manuel?